suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia, mais um início de semana. E junto com vocês, vamos desfrutar da palavra do Senhor, a leitura bíblica, a leitura de livros, o nosso devocional, alimento diário, e iniciando com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Temos como título hoje: como você enfrenta os problemas? Certa vez o Atmani, servo de Deus, grandemente usado por ele no passado, teve um sonho no qual descia rio abaixo num barco em alta velocidade. De repente se deparou com uma rocha que aflorava do leito da corredeira. Temendo perder a vida no impacto, ele clamou a Deus por socorro. O Senhor lhe perguntou se preferia que tirasse a pedra ou que subisse a água da graça. Ele entendeu que nunca deve orar para o Senhor remover as dificuldades, e sim pedir para que Ele aumente a graça para vencer os problemas e amadurecer com elas. O apóstolo Paulo teve a mesma experiência. Ele pedia a Deus que fosse afastado dele um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo passou a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, disse Paulo. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Com essa visão, o homem para de se queixar das circunstâncias, das dificuldades, pois elas são usadas por Deus para a sua transformação e maturidade. Os problemas podem ser bênçãos de Deus disfarçadas. Amém? Até amanhã com mais provérbios, com mais um texto maravilhoso da autoria do nosso irmão Pedro Dong, do livro Dias Mais Sábios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Ó Senhor Jesus, amém. Bom dia, Jesus é nosso Senhor. Vamos começar essa segunda leitura do Alimento Diário da série O Princípio, Gênesis, o Princípio. Ó Senhor Jesus, e a leitura bíblica encontra-se em Gênesis 1:1, Efésios 1:5, 9, 10, 19 a 23, e o ler com oração está em Apocalipse 21:6, que diz: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa oração queremos colocar esse versículo: tudo está feito. O Senhor diz que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ó Senhor, o Senhor a quem tem sede dará de graça a fonte da água da vida. Senhor, nós temos sede. Por isso nos dá, Senhor, da fonte da água da vida nessa manhã, com essa leitura do alimento diário, com esse compartilhar da palavra, nós queremos ter nossa sede saciada, meu Pai. Ó, dessa fonte da água da vida que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Muito obrigada, Senhor. O título é Deus criou o tempo para cumprir sua vontade. O tema da mensagem dessa semana é: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou o tempo e lançou base para cumprir sua vontade.
Criou os céus, a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Este foi criado de maneira especial. O homem foi criado de maneira especial. Recebeu o sopro divino para ser preenchido da vida e natureza de Deus. Assim, pleno de Deus, o homem pode realizar sua vontade, fazer Cristo cabeça sobre todas as coisas. Isso diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Deus está levantando um exército de 144.000 escolhidos, engajados na luta, a fim de concluir esta era e introduzir o reino milenar de Cristo. Para alcançar esse objetivo, o Senhor nos tem suprido com sua palavra. Desfrutamos das epístolas de Pedro e pretendíamos seguir para Gênesis, mas o Espírito nos guiou para o livro de Gálatas. Isso porque, ao estudar as cartas de Pedro, percebemos que, após o início vigoroso em Jerusalém, houve uma influência que afetou negativamente o ambiente da igreja ali. A luz do Senhor se intensificou e percebemos que a mudança ocorreu após a grande perseguição sofrida pela igreja descrita no 8º capítulo de Atos. Surgiram alguns que defendiam que a igreja não deveria ser tão radical e que deveriam voltar à prática da circuncisão e da lei de Moisés. Pedro e os demais apóstolos não poderiam permitir tal coisa. Assim, os cristãos de Jerusalém escolheram Tiago como líder principal. Depois do capítulo 15 de Atos, não há mais menção da atuação dos apóstolos em Jerusalém. A igreja havia tomado o rumo do zelo pela lei. Pedro escreveu sua segunda carta para relembrar as palavras faladas no princípio, destinada àqueles que estavam no início da igreja e haviam rejeitado esses falsos profetas e mestres que se opunham a Pedro, aos demais apóstolos e, consequentemente, à obra de Deus. Nesse contexto, o Espírito nos direcionou ao livro de Gálatas, no qual Paulo mostra Abraão como pai da fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus deu a ele a promessa de ser herdeiro do mundo por meio de seu descendente, que é Cristo. Agora, sem mudanças bruscas, seguindo a linha do Espírito, estamos desfrutando do livro de Gênesis. Estamos caminhando sobre uma nova revelação, a existência do tempo. Tempo que tem o propósito de proporcionar o cumprimento da vontade de Deus e, quando ela for concretizada, o tempo cessará, pois tem início e fim. Isso está em Gênesis 1:1, Efésios 1:9 e 10. O versículo 6 de Apocalipse 21 nos permite entender a origem e o final do tempo, ou na descrição da expressão tudo está feito. Tudo está feito. Isso significa que tudo que Deus precisava fazer foi concluído dentro do tempo que ele criara, seguindo seu beneplácito. Efésios 1:5, beneplácito, bom prazer, né? Assim como teve início, o tempo chega à sua plenitude, ou seja, ao fim. Isso está no versículo 10. E no capítulo seguinte lemos, Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora entendemos que Deus se refere especialmente à criação do tempo para a execução da sua vontade. O mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que quer dizer na dispensação da plenitude dos tempos? Quando terminar o tempo, depois das várias dispensações do tempo, Deus fará prevalecer sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele está fazendo isso por meio da igreja. Confira lá em Efésios 1, 20 e 23. Cristo já está acima de todas as coisas. Ele está assentado à direita de Deus.
Então todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Porém, nem todas as coisas lhe estão sujeitas. Nosso cabeça, Cristo, está no céu, como também está atuando no corpo, isto é, está atuando pela igreja a fim de que todas as coisas se sujeitem a ele. Isso definitivamente ocorrerá quando a igreja chegar à plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Essa palavra, pode trazer luz, direção e nos admoestar enquanto há tempo, pois o Senhor está às portas. E a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, pois o nome dele está acima de todo nome. E nós, como corpo de Cristo, queremos que isso aconteça, porque de fato a gente também quer reinar com Cristo no mundo que há de vir. Esse governo milenar que o Senhor vai fazer com toda a igreja, que foi realmente santificada e purificada por ele e pela palavra. Que nós possamos, ter essa urgência em permitir que Cristo encabece todas as coisas na nossa vida, na nossa família e em todas as esferas pelas quais nós habitamos. Jesus é o Senhor, que a semana possa ser proveitosa para todos nós. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Esta daqui é a nossa amiguinha, a Vaquinha Cacau. Ela ama servir as pessoas com aquilo que ela tem de mais precioso, que é o seu leitinho. E assim como ela ama servir as pessoas, nós também precisamos estar prontos a servir uns aos outros com amor, na dependência do Senhor, Senhor Jesus. Vamos fazer a imersão de segunda-feira. Vou estar sempre pronto para servir, dependendo do Senhor. Vou estar sempre pronto para servir, dependendo do Senhor, dependendo do Senhor, dependendo do Senhor. Vou estar sempre pronto para servir, dependendo do Senhor. Aleluia! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti, como boa terra. Bom dia, amadas irmãs, já amanheceu, estamos aqui na segunda-feira, começando mais uma semana aqui com vocês. Nós estamos lendo o livro de Isaías e hoje nós vamos ler os capítulos 58 e 59, já caminhando para o final do livro. E queremos aproveitar cada momento para a gente conhecer mais da palavra do Senhor, Então, amadas, vamos abrir a nossa Bíblia e também o nosso coração e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, abre para nós as portas, do entendimento, para que a gente possa conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, não só ter o conhecimento, mas também ganhar luz, em toda a nossa leitura. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra aberta para nós, por nós podermos ler a Bíblia, andar com a Bíblia nas mãos, estamos em tempo de paz, a igreja está sendo edificada e nós temos liberdade de abrir a nossa Bíblia, de andar com a nossa Bíblia, em plena luz do dia, sem nenhuma restrição. Obrigada, Senhor, por termos acesso à Tua palavra, que é viva e eficaz e traz para nós não só o conhecimento, mas traz vida e nos alimenta diariamente. Muito obrigada pelo Teu falar. Amém, o Senhor
mesmo quando nos repreende, ainda nos traz vida e refrigério, né? Amém. Nós sabemos que o Senhor, como nosso Pai, sempre tem liberdade e tem autoridade para falar com a gente. Então, às vezes, mesmo que a palavra seja dura, né? Mas nós a recebemos como vinda de Deus e isso só pode fazer bem para nós, né? Aleluia! Graças ao Senhor pela palavra como espada de dois gumes, né? Que tanto nos expõe como também nos protege. Amém! Graças ao Senhor. Hoje eu vou falar sobre o jejum que agrada a Deus. Vamos lá? Já abriu sua Bíblia? Vamos ler então. Capítulo 58, versículo 1. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este jejum que escolhi. Agora o Senhor vai mostrar qual é o tipo de jejum que ele escolheu. Vamos lá. Versículo 6. Será que não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Que vocês quebrem as correntes da injustiça. Desfaçam as ataduras da servidão. Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer, até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque
a boca do Senhor o disse. Nós vemos que o jejum, né, que agrada ao Senhor, não é aquele que você quer que todo mundo note que você está jejuando, né? Vai mostrar o rosto abatido, nossa, eu estou fazendo jejum hoje, né? Mas esse jejum é para quem mesmo? Esse jejum é para nos aproximar do Senhor, né? E não para que seja visto, seja notório aos olhos de todos, né? Que você está jejuando. Então, eles até perguntam, né? Senhor, a gente está fazendo jejum, você não está nem vendo? Você fala, você está fazendo jejum para você mesmo, né? Para os seus próprios interesses. Você vê como a gente pode aprender, né? Com a palavra, né? Até mesmo com as coisas negativas, a gente tira proveito, né? Ó Senhor Jesus, eu acho muito legal quando o Senhor responde as perguntas, né? Como é bom quando o Senhor responde as perguntas. Eu vejo 2 pontinhos, o que eu quero é isso, 2 pontinhos ali. Aí o Senhor responde, eu acho isso muito maravilhoso. Confissão da maldade nacional, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem a separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade e atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. O Senhor, logo no primeiro versículo do capítulo 59, eis que a minha mão não está encolhida. Eu posso salvar vocês. O Senhor, sempre com esse coração de salvar, né? De ajudar, de acolher, de perdoar, né? Mas o povo, o Senhor falou, seu ouvido está surdo. Vocês não podem ouvir. Mas por que não podem ouvir? Então a resposta está no versículo 2. Porque as suas iniquidades separam vocês de Deus, né? Separam vocês de mim. O que nos separa do Senhor são os pecados, né? Graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos proporciona lavar todo o nosso pecado, né? Então, nós, quando pecamos, não é que a gente vai viver pecando também, né? Mas se porventura pecarmos, como diz o apóstolo João, né, na sua epístola, ele fala que se você pecar, você tem um advogado. Quem é esse advogado? É o Senhor Jesus, o justo. O povo só precisava se arrepender, mais nada. O Senhor o perdoaria. A mão do Senhor estava estendida, não estava encolhida. Pelo contrário, estava estendida para salvar o povo, né? Que é uma confissão da maldade nacional, né? Todos que estão em pecados, né? Estão distantes do Senhor, né? Você pecar, se arrepender, é a salvação para todos nós, né? Para nós, né? Hoje há essa salvação para nós, né?
Se eu pequei, eu posso me arrepender, me voltar ao Senhor, porque o sangue de Jesus me lava de todo pecado, né? E restaura a minha comunhão com Deus, né? Então, a gente pode ouvir o que Deus fala, né? A gente pode não só ouvir, como entender o que Ele fala. Isso é maravilhoso, né? Então, se nós temos um viver de busca, de estar pertinho do Senhor, nós vamos estar com os ouvidos abertos e atentos, né? O Senhor sempre falando com a gente vai estar sendo dirigido por Ele. Então, não tem erro, né? Ó, Senhor Jesus, o Senhor está com a mão estendida para a gente aí, né? Amém? No nosso dia a dia, o Senhor está com a mão estendida para nos salvar, né? Prosseguindo com o versículo 9. Porque eles não conhecem a paz, porque eles não conhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, eles fazem para si caminhos tortuosos, né? Por isso, né, que vocês fazem isso, tem uma consequência, né? Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andando apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, temos sido infiéis. E mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebeldia. Proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Olha só, aqui nesse versículo, profetizando sobre Jesus Cristo. O Senhor viu que não havia ninguém que pudesse ser um intercessor entre Deus e o homem. E então ele providenciou uma salvação para o povo, que é Jesus Cristo. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários furor, aos seus inimigos o que merecem. As terras do mar, a devida recompensa. Do versículo 17 ao 21, o Senhor já está falando da segunda vinda de Cristo, quando ele virá para julgar. Versículo 19. Assim temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa e impelida pelo Espírito do Senhor. Se refere à segunda vinda do Senhor, né? Ele virá a Sião e as de Jacó que se converterem ao Senhor. Versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor.
O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Encerramos a leitura de hoje com essa promessa do Senhor aí, fazendo uma aliança com o povo que não será desfeita, né? E ele diz assim: o meu espírito está sobre você, e as minhas palavras que eu pus na sua boca não se desviarão dela. Então, o espírito não se desviará da palavra que ele falou. E essa aliança não era só com aquela geração, mas era com os filhos dos seus filhos, sua descendência, né? Com os filhos de seus filhos. E essa aliança começava a partir daquele momento, porque ele diz, desde agora e para todo sempre. Essa promessa é trazer o Salvador, né? Ele faz essa aliança não só com eles, mas com a sua descendência, né? Os filhos dos seus filhos. E também, e começa desde agora, desde aquele momento, essa promessa já é válida e vai perdurar para todo sempre. Amém? Graças ao Senhor, né? E nós vemos essa profecia se cumprir e estamos aí desfrutando dessa aliança, né, que o Senhor fez com Israel lá no Velho Testamento, e nós recebemos o que o Senhor prometeu. Amém? O Redentor, Jesus, o Redentor, o nosso Salvador. Amém. Jesus é o Senhor. Amadas, nós ficamos por aqui. Eu agradeço você que esteve com a gente durante essa primeira parte da leitura bíblica e esperamos que você continue com a gente. A irmã Lene está chegando para trazer Salmos, Provérbios e hoje começando o livro de Filipenses, né? Dá para perceber que a gente está caminhando aí, né? Já para o finalzinho da nossa leitura neste ano. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos firmes aí, sendo fiéis com a leitura bíblica e contamos com a sua companhia. Isso nos alegra muito, tá bem? Então, até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Eu aguardo você. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 71, Provérbios capítulo 24, versículos 9 e 10, e vamos iniciar a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos iniciar a leitura de hoje com os Salmos, que fala assim, súplicas de um ancião. Versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Versículo 7. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites a minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo, Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar.
Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Versículo 22. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Amém. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 24, versículos 9 e 10, que fala assim: os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Agora vamos iniciar o livro de Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, que fala assim: prefácio e saudação. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda mais, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais
sabem que estou preso por causa de Cristo. Versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. É verdade, assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. 19. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém? Que leitura maravilhosa de Filipenses. Paulo escreveu aos Filipenses. Amém. Amanhã continuaremos com mais leitura bíblica. Vamos ler o capítulo 2 de Filipenses. Bom dia.
serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém.